Olá, meu nome é Giuliano Panvecchio, eu sou consultor político associado à Associação Brasileira dos Consultores Políticos, a ABCOP, e eu vou falar a respeito hoje de marketing político. Por isso peço que você assista esse vídeo até o final, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, porque vem muita coisa boa por aí. Me acompanhe também nas redes sociais. E depois do nosso vídeo anterior sobre marketing, hoje vamos entrar um pouquinho a respeito do que é o universo do marketing político e a diferença que existe entre essas duas coisas. Inclusive, muita gente confunde marketing com marketing político e marketing eleitoral. O nosso papo de hoje é a respeito do marketing político. Na fase mais antiga do marketing político, os candidatos ou mandatários usavam os princípios básicos da divulgação. Quase sempre praticavam as recomendações dos chamados conselheiros e assessores. Até hoje isso acontece bastante, principalmente nas cidades menores, onde o amigo do prefeito, o amigo do vereador ou aquele parente mais próximo, incentivador da campanha, costuma dar palpites como se fosse um especialista em marketing. Tudo isso é válido sob o ponto de vista da formação do grupo. No entanto, nem sempre os melhores conselhos são aqueles das pessoas mais próximas. Isso, naquela época e hoje também, gerava e gera uma espécie de roleta, onde a sorte do acerto das ações era sentida só depois que as urnas eram abertas. Ou seja, o candidato tinha uma relação direta com a população e não havia o sentido inverso, da população com o candidato. Antigamente, as eleições eram impostas à sociedade. As decisões quase sempre eram feitas através dos coronéis políticos, dos empresários que tinham mais dinheiro, ou mesmo quem mandava e quem obedecia. Mas, cada vez mais, isso perde espaço. Hoje, com o marketing político, a internet e as redes sociais, o sistema é bem diferente. Há fatores que influenciam o candidato e há fatores que influenciam a população. E se influenciam a população, elas têm uma relação direta com o voto. Por isso, é necessário, antes de tudo, conhecer o que a população precisa, como ela pensa, quais são os seus desejos, quais são as suas necessidades, para então, depois, implementar as ações sociais que atendam ou diminuam esses anseios ou dores, que adequem também tudo ao interesse do projeto político do candidato ou quem já está em mandato. Só tem voto quem consegue despertar o sentimento de esperança na cabeça do cidadão. Em toda ação de marketing político ou marketing eleitoral, há uma base que é a pesquisa. Depois, o planejamento, depois a execução desse planejamento e, necessariamente, em todos os aspectos de execução há a ferramenta da comunicação social. Então, toda ação política só deve existir em função da sua capacidade de preencher uma expectativa ou um desejo que a população já tenha manifestado em sua maioria. São alguns elementos que, inclusive, compõem toda a ação do marketing político. O ambiente é o primeiro deles. Onde vai acontecer a campanha ou o seu mandato? É o campo de batalha onde serão travadas as ações de oportunidades e ameaças do sucesso ou não de um político. A gestão da campanha ou do governo é a sua principal força de sucesso, formada pelo próprio candidato, o seu partido, o seu grupo de interesse alinhado e também a sua candidatura. Também é nesse ambiente que estão os adversários. E quais são os movimentos desses adversários? Eles querem o mesmo que você, os mesmos votos em disputa. Há também a formação da imagem e de um estilo pessoal que deve conservar e ampliar as qualidades antes pesquisada naquilo que o eleitor espera do seu mandatário. Também os canais de comunicação, como serão distribuídas as informações, como serão informadas as decisões de governo, as ações a respeito da utilização da mídia e também aparições voluntárias, auxílio voluntário, ou de que maneira você, líder, se relaciona com o seu partido. Também identificar os segmentos e os eleitores que são diferenciados, os chamados formadores de opinião.
Ainda, o acompanhamento e revisão contínua de resultados que impliquem, muitas vezes, na reorientação da campanha ou mesmo nas ações de governo. Tudo isso é produzido com a utilização do marketing político. Antes de tudo, a sua pesquisa, que vai basear o seu plano de trabalho, deve identificar quais são os seus públicos de interesse. São, além de cidadãos, eleitores e também quais grupos eles fazem parte e como esses grupos devem ser estimulados. Qual partido político é o melhor na opinião do eleitor? Eu vou mostrar para você agora um quadro que deve ser utilizado durante toda a sua ação como candidato e depois como mandatário. É o chamado Mix Marketing, que deve estar previsto no seu plano de trabalho ou no seu plano eleitoral. Há a figura do candidato, que utiliza as comunicações e impacta diretamente a sociedade. Essas ações de comunicação devem estar, antes de tudo, embasadas em ações de governo, as chamadas ações eleitorais. Se você já é de mandato, as suas ações de trabalho. A sociedade vai devolver para você informações importantes através do comportamento das pessoas e também de prestígio popular. Como fazer isso? Depois da campanha, você precisa continuar fazendo pesquisas para monitorar todo esse movimento. O objetivo do plano de marketing é implantar técnicas de comunicação que são integradas, também com técnicas de como pensa o eleitor e angariar a aprovação da sociedade. Tudo isso vai construir a imagem do candidato ou do político de forma sólida e assim transmitir confiança e segurança na população para que as pessoas votem e voltem a acreditar em você. Tudo isso forma o que nós chamamos de imagem. E você vai ver aí nesta outra figura que tudo nasce naquilo que o eleitor espera do político. São necessidades, desejos e anseios que a pesquisa capta e leva naturalmente às ações políticas. E depois disso, quem analisa são os seus assessores, você mesmo, e aí vai refletir no que pensa a sociedade. A imprensa, as redes sociais, o comportamento dos seus adversários, como vai refletir no seu grupo político, nos grupos sociais, que vão necessariamente informar e emitir opiniões sobre como eles receberam as suas ações ou ideias. E tudo isso forma opinião pública. E esses formadores de opinião vão florescer outras necessidades e anseios, e esse ciclo continua que vai determinar se você tem ou não capacidade de atender e ouvir os anseios populares. Se você tiver essa capacidade, você tem muitas chances de ter sucesso na carreira política. Se você quiser pensar só com a sua cabeça, dificilmente você vai ter futuro político. O marketing, portanto, abrange todas as técnicas de comunicação e estudo do comportamento e do pensamento do cidadão. Ao longo do tempo, essas técnicas têm sido consagradas na Europa, nos Estados Unidos e também no Brasil de forma eficiente e com resultados positivos já há algum tempo. Daqui a pouco a gente volta com mais sobre marketing político e marketing eleitoral. Fique ligado!